Olá, eu sou Renata Moraes e essa é a nossa segunda temporada do Café com Diversidade. Um encontro entre pessoas que atuam em prol de um mundo do trabalho mais diverso e mais inclusivo, e também uma iniciativa da Impulso Beta. A nossa convidada nesse episódio é a Luciana Mello, uma referência no ecossistema de diversidade. Referência porque Luciana lidera a estratégia e todo o trabalho de diversidade do Itaú, um dos maiores bancos do Brasil, que é referência nesse trabalho que já se desenvolve de maneira sólida há alguns anos. Com bastante frequência, o Itaú abre as suas portas para compartilhar as suas práticas com pessoas que representam, tocam essa pauta em diversos setores, o que acaba fomentando muito aprendizado e trocas que a gente vai poder, enfim, usufruir um pouquinho aqui nesse nosso encontro. Além disso, Luciana é uma grande parceira da Impulso Beta, a gente vem trabalhando já há alguns anos e eu pessoalmente venho tendo a oportunidade de aprender bastante contigo, Lu. Então, muito obrigada por topar o nosso convite e seja super bem-vinda aqui ao café. Oi, Rê. Primeiro eu queria agradecer pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui participando dessa iniciativa da Impulso Beta, que é nosso parceiro aqui desde o início da jornada. Então a gente tem feito bastante coisa juntas e tem sido muito legal, né, crescer aqui junto com vocês. Então está sendo um prazer enorme. Espero poder contribuir aqui com a agenda e com pessoas que estão, né, atuando à frente desse tema, que a gente possa ter uma troca aqui muito rica. Não tenho dúvidas que você vai contribuir muito. Para quem não me conhece, eu sou uma mulher branca, de pele morena, de cabelo castanho na altura dos ombros, que hoje está solto. Hoje eu estou vestindo uma blusa que mescla aqui rosa, azul, branco. E ao meu fundo, nós temos aqui o escritório da Impulso Beta, é um fundo bege, intimista. E eu e Luciana estamos conduzindo essa conversa de maneira remota, então, temos duas telinhas aqui, cada uma do seu local, fazendo essa conversa com vocês. Eu sou uma mulher cis branca, estou usando aqui meu cabelo solto também, meus cabelos são cacheados, castanhos, com algumas luzes loiras. Estou aqui no meu escritório, uma sala de fundo branco, está um pouco desfocada. Eu estou usando uma blusa preta com listras brancas e eu me identifico pelos pronomes ela, dela. Dando início aqui ao nosso papo, quero começar explorando um pouco a pluralidade de uma empresa como o Itaú, presente em tantas regiões aí do nosso país e até fora, né? O Itaú é um banco com várias frentes de negócio. E para quem já teve a oportunidade de estar nas agências de vocês, eu que já estive muitas vezes, né, assim, e sinto que isso talvez não seja nenhuma exclusividade só de vocês, mas de agências bancárias, a gente presencia uma diversidade racial, uma diversidade de gênero. Só que quando a gente olha para outras áreas do negócio, né, teve uma situação que inclusive levou o Itaú a receber duras críticas. Em 2019, vocês publicaram fotos de uma turma recém-formada de trainees, e essas pessoas recém-selecionadas eram majoritariamente homens jovens e brancos. E aí, na época, vocês já conduziam, né, uma estratégia de diversidade e foram muito criticados, né? As pessoas usaram até a expressão de que aquilo era o puro suco da Faria Lima. Para quem nos acompanha de outras regiões do Brasil, né, diferentes regiões do Brasil, a Faria Lima é uma região central que é usada como simbolismo do elitismo do mercado financeiro. Então a gente tem assim mundos muito diferentes dentro dessa mesma empresa. E aí eu te pergunto, né, quais são os desafios e as diferenças na hora de promover uma prática de diversidade em áreas distintas do banco, né? Você customiza, que diferenças são essas? Bom, começamos por um tema bem interessante, porque eu acho que esse episódio foi de bastante aprendizado para a gente aqui. Acho que a repercussão inicial que esse caso teve se deu principalmente porque a gente teve a formalização da área de diversidade, né, no banco em 2018. Em 2018 e 2019 foram anos que a gente trabalhou bastante a agenda de diversidade, formalizamos os nossos grupos e a gente teve muita participação em diversos fóruns externos para a questão de equidade racial. Então, acho que o primeiro ponto foi uma expectativa muito grande, né, das pessoas de ver o nosso trabalho, de ter essa representatividade no programa de trainee, que é um dos principais programas, né, que a gente tem de desenvolvimento de carreira internamente.
E o que aconteceu foi, a gente de fato fez muita coisa, mas o programa de trainee, ele seguia um processo que já vinha de outros anos e que a gente talvez não tenha se atentado ali à necessidade de fazer, né, alguns ajustes para eliminar algumas barreiras que essas pessoas eventualmente teriam. Então, acho que o primeiro desafio, né, acho que foi isso, assim, foi a gente ter olhado para uma camada muito mais de sensibilização interna dos nossos colaboradores, de ter trabalhado muito o ambiente interno, mas não ter trabalhado talvez alguns processos, né, de RH que já vinham de anos e que a gente precisava se debruçar e entender ali quais são as barreiras que esses processos já tinham. Foi um aprendizado muito grande, né, e a gente pôde corrigir isso ao longo do ano de 2020 para 2021, e na turma seguinte a gente já teve um resultado bastante diferente, muito contando com a participação dos nossos grupos, né, das pessoas que estavam ali participando dessa agenda conosco e que trouxeram esse olhar de, poxa, onde foi que a gente eventualmente errou nesse processo, quais são as coisas que a gente deveria talvez observar e cuidar para garantir essa entrada aqui das pessoas. Quando você fala, né, do mundo Itaú, a gente de fato é uma organização muito grande, presente no Brasil inteiro, então por si só isso já traz muitos desafios, porque dentro desse Brasil a gente tem muitos Brasis, né? Então você falar de uma pauta racial no eixo, né, sudeste aqui, Rio-São Paulo, é uma discussão. Você falar isso, às vezes, no extremo norte, no extremo nordeste e até mesmo na região sul, você vai ter que ter camadas de discussão muito anteriores das que a gente já tem aqui, né, nessas regiões. Até pela própria concentração de empresas que já atuam nesse tema, que têm os colaboradores, né, nessa região e que já estão num nível de maturidade diferente. E acho que para além da questão regional, que é um desafio grande, a gente tem a questão da particularidade de cada negócio também, né? Então, quando você me pergunta como é fazer isso diante dessas visões diferentes de área, a gente teve essa percepção aqui, acho que a partir de 2021, quando o tema de diversidade de fato ganhou uma velocidade muito grande dentro da organização, onde a gente conseguiu ter avanços significativos dentro da pauta, mas a gente via que tinham necessidades específicas dentro de cada negócio. Então, um exemplo, e acho que você participou aqui junto com a Impulso Beta de algumas dessas iniciativas, foram as criações de grupos específicos em algumas áreas. Então, a gente tem um desafio, né, de trazer mulheres em cargos de liderança, que é um desafio não só do Itaú, mas acho que, né, de todo o mercado. Mas a gente já tem uma representatividade bacana quando eu falo de quadro geral. Então, o Itaú já é formado pela maioria, né, por mulheres. Só que então, nossos esforços enquanto institucional, enquanto banco, sempre foi trabalhar a liderança, né, quando eu falo de mulheres. Só que quando a gente olha algumas áreas, eu tenho desafios anteriores à questão da liderança. Então, a própria área de tecnologia, que também é uma área onde a gente tem, né, um percentual de mulheres menores, não só no Itaú, mas em outras empresas. O próprio banco de atacado, né, mercado de investimentos, setor ali que trabalha no mercado financeiro ali mais forte, e que a gente também precisa trabalhar a questão da inclusão de mulheres desde os cargos iniciais. E aí não, né, por acaso a gente tem ali o grupo de gênero do atacado e o grupo de gênero da área de tecnologia para fortalecer e impulsionar ações que eventualmente na rede de agência a gente não precisa, porque eu já tenho muito mais mulheres nessas áreas, né? Acho que tem um outro desafio que é diferente, que em áreas administrativas a gente tem um desafio muito mais interno, né? Trabalhar a questão dos colaboradores, eliminar barreiras para ascensão de carreira, para inclusão, para acessibilidade. Quando eu falo de rede de agência, eu estou falando muito de um contato direto com o cliente, né? O atendimento ao cliente. E aí, além de todos os desafios que eu tenho de inclusão e ambiente seguro para os colaboradores, eu também tenho um cuidado e eu tenho que ter um olhar de como as relações entre pessoas que não são nossos colaboradores acontecem dentro da agência, e não necessariamente também com os nossos clientes, porque eu posso ter uma pessoa que entra na agência para fazer um pagamento pontual e que não é meu cliente, e que eventualmente pode ter uma atitude preconceituosa, discriminatória. Se a pessoa não é um cliente, fica difícil a nossa tratativa, porque se ele é um cliente, eu posso encerrar o relacionamento, eu posso ter uma mensagem, né, uma comunicação dizendo, né, qual que é o meu posicionamento enquanto empresa, mas a agência ela é muito dinâmica, então você tem uma circulação de pessoas ali, e eu preciso estar preparado para que o meu colaborador
seja respeitoso com o cliente do ponto de vista de diversidade, que os terceiros que trabalham para a gente, né, sejam respeitosos, mas eu também tenho que estar preparado para caso essa pessoa que entra na agência tenha uma atitude, como é que o meu colaborador vai lidar, né, com essa situação, como ele vai se posicionar. Então, e aí, como eu falei, né, o fato de estar espalhado por todo o Brasil, você vai ter agências em lugares mais remotos, onde falar de diversidade ainda é um tabu muito grande. Então, acho que um desafio, assim, bastante grande aqui é quando eu falo de lugares onde o nível de discussão de diversidade está muito diferente, né? Eu queria explorar mais esse desafio das empresas gigantes, porque organizacionalmente é muito diferente você tocar qualquer transformação cultural a partir do tamanho da empresa, né? Vou fazer uma transformação numa empresa em que todo mundo está no mesmo prédio, e são 1.000 pessoas, assim, são práticas, estratégias, ferramentas muito distintas do teu caso, que as pessoas estão espalhadas por muitas localidades, né? E fazendo coisas muito diferentes, aí vocês contratam perfis profissionais muito distintos também, com várias especialidades, né? E uma vez você recentemente comentou comigo que a partir do entendimento dessas necessidades tão particulares e também do reconhecimento das limitações de ter uma estratégia centralizada que pudesse chegar em todos os lugares de maneira coesa, vocês começaram a explorar recentemente um modelo de estratégia que, de alguma maneira, pega emprestado algumas práticas, inspiração no modelo de franquias. Então, pensando uma capilaridade enorme de agências espalhadas pelo Brasil e de áreas corporativas que também podem ser do porte de uma empresa, né? A gente, na Impulso Beta, já teve a chance, por exemplo, de trabalhar com a área de tecnologia de vocês, que são milhares de pessoas, né? Na época, acho que eram 8.000 pessoas, o que é maior do que a maior parte das grandes empresas do Brasil, né? Então, conta um pouquinho como é que foi reconhecer algumas limitações de como vocês conseguiriam, como área de diversidade, levar a estratégia para todos os lugares e o que é essa ideia de um modelo de franquia, o que vocês estão pensando nessa replicação. Para quem nos acompanha, pode ser legal também entender qual o tamanho da área de diversidade de vocês, né? Para dar conta de um desafio desse tamanho, qual é o grupo de pessoas envolvido? Acho que quando a gente fala de Itaú, a gente está falando, a gente uma vez olhou e o Itaú ele é maior do que várias cidades do Brasil, né? A gente tem ali por volta de 90 mil colaboradores e tem várias cidades que não chegam, né, a 50 mil. Então é um desafio e a gente diz, né, que a gente tem uma representatividade da população muito significativa enquanto empresa, o que torna esse desafio aqui bastante grande. Essa estratégia que a gente adotou foi muito pela necessidade de fazer o tema avançar e, obviamente, com um time que não é grande o suficiente para atuar para 90 mil colaboradores. Então, o time de diversidade, ele tem 7 pessoas, né? A gente tem hoje 4 analistas dedicados aos temas que a gente atua, né? As 4 frentes principais, um especialista e uma estagiária, e agora aqui também uma nova coordenadora que está subindo o time junto comigo. Então, no total, 7 pessoas para atender essas 90 mil pessoas. E quando a gente fala aqui de área institucional, a gente é responsável por não só a parte de pessoas, né, de colaboradores, mas também apoiar as demais áreas do banco que também atuam com diversidade. Então, acho que também é legal dessa visão de como é diversidade dentro do banco, né? Então, a gente tem aqui uma segmentação por público de atuação, vamos dizer. Então, o time de diversidade, ele está dentro de uma estrutura de RH, né, dentro da área de pessoas. Então, o foco principal da atuação desse time é, de fato, garantir atração diversa, seleção, né, de talentos diversos e o desenvolvimento dessas pessoas aqui dentro e um ambiente que garanta, né, que essas pessoas possam ser quem elas são, né, trazer as suas pluralidades, garantir ambiente seguro, com segurança psicológica, com respeito, e um ambiente que propicie o encarreiramento. Então, o foco principal desse grupo é trabalhar isso. Mas a gente tem um outro lado de diversidade que trabalha ali dentro da área de sustentabilidade, que é o time de relações institucionais, que vai olhar a diversidade do ponto de vista externo. Então, a relação com a sociedade civil, né, todo o apoio que a gente dá, né, ali em causas sociais, também uma visão de interface com o negócio, que é que tipo de ajuste eu tenho que fazer nos meus produtos e serviços, né? Então, a ponte com a necessidade do cliente versus o negócio que atua dentro do banco. Então, a gente
separa meio que a nossa área, a visão interna, e a relações institucionais é a visão externa de diversidade, mas são dois times que trabalham muito em conjunto, a gente está em constante, né, bate-papo e troca ali, para estar sempre muito alinhado. E a gente tem outras áreas que dão apoio, então o time de comunicação corporativa, o time de marketing, né, que vai olhar também toda a estratégia de comunicação do banco, de como a gente se posiciona em relação aos nossos produtos, serviços, às nossas campanhas, porque a gente passa a mensagem, né, através das representações que a gente tem nos nossos comerciais, enfim, em tudo que a gente faz de comunicação. E o jurídico, que é uma área cross, que vai olhar e vai ajudar a gente do ponto de vista das leis que vão surgindo, dos incentivos externos que a gente tem para garantir aqui, né, o trabalho de diversidade e inclusão. Bom, dito isso, a gente tem um time, né, relativamente pequeno, quando eu falo de diversidade aqui, que é maior do que de muitas empresas, então, né, nessas conversas que a gente faz de troca, a gente vê que muitas empresas não têm um time dedicado, então acho que a gente já tem esse avanço e por isso a gente conseguiu, de fato, em 5 anos, ter uma mudança bem significativa do patamar de diversidade dentro do banco. E eu diria que nos últimos 3 anos, essa agenda ela tomou uma velocidade muito grande e a gente aqui, enquanto time, estava com essa dificuldade de conseguir dar conta de toda a demanda. Então, uma necessidade de apoiar os gestores ali no processo de inclusão das pessoas, né, principalmente sobre pessoas com deficiência, de apoiar os processos internos. E aí o que a gente viu foi a necessidade de ter as próprias pessoas do time construindo junto com a gente as necessidades, porque como eu dei no exemplo em relação aos grupos de afinidades específicos, a gente tem uma estratégia institucional, que é o que vai direcionar para onde o banco quer ir, como que a gente quer trabalhar a diversidade, mas eventualmente você vai ter necessidades específicas em cada área. Então, a própria área comercial, né, já tem mais representatividade, como você mencionou, a gente consegue perceber isso dentro da rede de agentes. Então, qual que é a necessidade que o comercial tem? Talvez a necessidade comercial é muito mais esse apoio de como fazer o atendimento ao cliente, como não ter vieses na hora de fazer um atendimento, como evitar situações de discriminação dentro da agência, ou até mesmo o apoio aos nossos fornecedores que trabalham com a parte de segurança, enfim. Então, talvez para o comercial eu vou ter que ter um olhar muito mais cruzado do o papel do meu colaborador enquanto agente de transformação ali dentro da agência. Quando eu vou para o mundo corporativo, aí eu tenho um leque de necessidades diferentes de acordo com cada área. Então, eventualmente, eu vou ter área que eu vou precisar focar mais em gênero, área que eu vou precisar focar mais em raça, porque é uma área que já tem muito mais mulheres, mas talvez não tenha tanta representatividade de pessoas negras. E aí a franquia que a gente chama foi esses grupos, né, quase que um grupo de afinidade de cada área, onde as próprias pessoas que já estavam se engajando, já queriam fazer parte, já queriam contribuir, elas montam um comitê de diversidade daquela área, e aí a gente montou aqui, né, um chassi, vamos dizer assim, do que precisa para ter uma jornada, a gente tem chamado isso de jornada de diversidade nas áreas, né? Jornada de diversidade das áreas, é isso, Lu? Isso. E a gente deu esse nome de jornada porque o que acontecia muito é que muitas vezes a gente era procurado enquanto área de diversidade para ir lá dar uma palestra. Vem aqui, a gente quer falar sobre esse tema na plenária da área, numa reunião, né, de toda a área. E o que a gente percebeu a gente muitas vezes ia lá, levava o tema, isso despertava um interesse do time de discutir o tema, as pessoas, né, diversas que se encontravam queriam fomentar aquilo, só que a gente saía e a coisa esfriava, né, e não tinha uma continuidade. E aí o que a gente falou de criar essa jornada é muito nesse sentido de, assim, eu como diversidade, vou levar o conhecimento, vou levar a provocação da discussão, mas eu preciso que exista um comprometimento do grupo de dar continuidade a essas conversas, porque de nada adianta, eu não tenho uma pílula mágica que eu vou lá, falo de diversidade e as coisas se transformam. Eu preciso que essa discussão ela se mantenha perene. E essa inclusão, essa discussão de diversidade é no dia a dia, e eu não vou estar como área de diversidade no dia a dia. Eu não vou entrar em cada reunião que aquele time vai ter. Então, a jornada, ela tem 2 papéis, né? Primeiro é entender de fato a necessidade específica que aquela área tem. Então, o que está mais pegando, né? Qual que é a dor que essa área tem de discussão? Qual que é o grupo de diversidade que talvez eu tenha que dar um foco maior para que a gente possa ter um time mais diverso? E o outro ponto é, de fato, colocar o comprometimento da própria área em fazer a evolução daquela agenda. Então, eu, como área de diversidade, eu viro um consultivo técnico, né? Eu vou lá e eu entro com a parte técnica, com as orientações, com treinamento com a liderança, com letramento sobre os temas, mas o próprio time é responsável por fazer as ações para aquilo dar sequência, né, para eu ter continuidade. Então, exemplo,
eu vou lá, eu aplico um treinamento sobre vieses, mas o próprio time depois tem que olhar se eventualmente, né, isso com o envolvimento da business partner, né, com o ponto focal de RH daquela área, é entender, poxa, como é que estão os indicadores dessa área de representatividade, quais são as necessidades de acessibilidade que esse time tem, aí o próprio time também olhar qual que é a atividade core daquela área. Putz, é uma área que fornece, por exemplo, dentro da área de tecnologia. Poxa, a área de tecnologia é responsável pela criação e manutenção dos sistemas do banco. Então, esse time tem um potencial gigante de garantir a acessibilidade das nossas ferramentas, sobretudo do ponto de vista de pessoa com deficiência. Um time talvez mais executor de produto vai ter que olhar quais pessoas eu estou considerando na hora de construir um produto ou um serviço. Eu estou levando em consideração se essa pessoa é uma mulher, é um homem, é uma pessoa negra, é uma pessoa com deficiência, é uma pessoa LGBT, é uma pessoa trans que eventualmente no lançamento desse produto eu tenho que ter a opção de colocar o nome social, enfim. Então, eu acho que o principal ponto da jornada é, primeiro, mostrar que é uma jornada, que não é uma coisa pontual que eu vou e faço uma apresentação, um treinamento e acaba, não. Isso vai ter que ter continuidade, vai ter que ter um trabalho a longo prazo, porque é isso, a diversidade a gente não resolve com uma ação, né? Eu preciso estar olhando ali todos os processos. Inclusive, o aprendizado do Boni trouxe isso para a gente, né? Se eu vou lá e faço a sensibilização, mas eu não olho os processos que eu tenho e como que isso pode estar eventualmente criando barreiras para a inclusão, porque um ponto que a gente fala muito aqui é muito fácil você perceber a necessidade da diversidade, mas o desafio maior está na inclusão, né? Eu consigo olhar a diversidade porque é uma coisa tangível, eu consigo ver números. Então, acho que esse ponto da inclusão é o desafio aqui, e isso a gente só consegue com as próprias pessoas trazendo onde tem as barreiras, como que elas enxergam, né, esse movimento. Então, a franquia é isso, é um modelo que a gente trouxe de atuação. Então, a gente tem um grupo de trabalho que são com as próprias pessoas daquela área. A gente precisa ter um sponsor, ou seja, a liderança daquela área também precisa estar envolvida, porque eventualmente vão ter necessidade de discussões de coisas de gestão daquele time como um todo, ou até mesmo de reorganização, né, da dinâmica ali de criação de produto, que se o sponsor não tiver envolvido, de nada adianta eu ter um grupo de pessoas discutindo se na hora que eu vou precisar de aprovação, a pessoa que aprova não está dentro, né, desse grupo. Vocês, então, estão criando comitês em cada uma das áreas. É a área que, de maneira proativa, fala, poxa, queremos estar junto, ou vocês mapearam na organização todas as áreas e vocês incentivaram essa criação, e aí vocês têm uma agenda de estar junto com esses comitês? É uma coisa mais autogerida, que vocês dão insumos de orientação e cada área toca, ou tem toda uma mobilização para apoiar, formar esses comitês, capacitar essas pessoas, fazer os alinhamentos sobre os seus papéis? Tem um mix, tá, Rê? Começou muito por algumas áreas que já tinham essa atuação proativa, tá? Então, o próprio exemplo do IELA no Atacado, né, que é o grupo de gênero, começou com a visão de gênero, mas naturalmente isso foi expandindo o olhar para outros temas. Então, algumas áreas que já atuavam com diversidade de uma forma mais proativa começaram a ter essa atuação mais forte, e aí muito com a ajuda do nosso time, e aí a gente começou a entender, pera, então acho que existe um modelo aqui que a gente tem que replicar para outras áreas. E aí sim a gente partiu de trazer e puxar ali áreas que eventualmente não estavam com esse olhar. Até para a gente conseguir dar conta dessas demandas, o que a gente provocou aqui é que essas jornadas elas tivessem um nível mínimo de estrutura, né? Então, o ideal é que essas jornadas sejam num nível de diretoria, até porque se eu tiver um nível muito granular, uma coordenação, uma gerência que queira fazer isso, muitas vezes eu não tenho nem massa crítica para discutir as dores. Então, a ideia é que seja dentro de um nível de diretoria. E aí, o meu time aqui, né, em parceria com a business partner, ela faz a construção do plano de ação que essa área vai atuar. Então, assim, a jornada ela tem uma certa autonomia para entender qual que é a prioridade, como vai ser feito as ações, ter as rodas de conversa, mas o meu time está muito próximo, porque eventualmente podem surgir coisas que vale para essa área, mas vale também para outras. Então, é super importante a gente entender o que está sendo discutido ali, quais são as dores, porque às vezes é uma coisa que surgiu numa área, mas, poxa, isso aqui serve tanto para essa área quanto para outra. Então, e agora a gente tem feito também uma agenda, né, recorrente, desde o ano passado, na verdade, que é uma agenda onde a gente tem um encontro recorrente com essas jornadas, com os pontos focais dessas jornadas, para que hajam trocas também. Né? Então, às vezes, uma área fez uma ação que deu super certo,
fez uma ação afirmativa. Então, a gente traz essa jornada para contar como foi, o que foi feito, e as outras áreas podem, né, pegar ali de exemplo, podem contribuir. Eu queria pegar esse gancho, né? Acho que a gente está falando por trás de tudo isso, dessa mobilização de muita gente para fazer com que essa transformação, que é uma transformação cultural, saia de fato do papel, né? Você mencionou aqui, né? Poxa, a gente tem que ir lá e fazer conscientização, a gente, tipo, tem campanhas e tal, mas no fundo tem muitos processos que precisam ser mudados. A gente faz uma transformação sistêmica quando a gente começa a aplicar essa lente de diversidade para uma série de processos nas áreas do negócio e tal, né? E o setor bancário é um setor que tem uma tradição forte de mobilização de pessoas funcionárias, né? Assim, historicamente, os sindicatos bancários são muito fortes e bem organizados, né? E hoje eu queria fazer esse paralelo, né, com essa cultura, né, de mobilização com os grupos de afinidade também. Para além desses comitês que representam as áreas, vocês também têm os grupos de afinidade, certo? Sim, sim, eles são super importantes para a nossa atuação. E qual o papel dos comitês? Os comitês, eles são replicadores, perdão, dos comitês não, dos grupos de afinidade, eles são replicadores, eles são talvez até espaços de escuta para você ouvir insights, né, atuar e ouvir insights que possam ajudar a pensar em novas estratégias. Como é que se dá o trabalho com o grupo de afinidade? E quem faz parte também, né? Porque eu conheço um pouco, né, de vocês e vejo que tem uma coisa que também não é comum em todas as empresas. Tem muitas pessoas executivas envolvidas, né? E aí acho que aqui vale trazer um pouco da diferença de atuação, né? Então a gente tem o time de diversidade que vai olhar de forma estratégica o tema e que vai buscar entender, né, as particularidades de cada agenda, buscar referências no mercado, dar as diretrizes e fazer, né, toda essa orquestração de iniciativas. E aí eu tenho, dentro dos grupos, os grupos de afinidade, eles foram os primeiros a se formar, né, dentro da discussão aqui fora do time de diversidade. Eles são super importantes aqui para que a gente possa ter a visão de qual que é, né, o caminho, para onde a gente está indo, o que, que a gente precisa. E aí a diferença do grupo de afinidade para a jornada é que o grupo de afinidade ele tem uma visão do pilar, da frente de atuação para todo o banco. Então, exemplo, né, a gente tem o Black Zet Itaú, que é o grupo de afinidade de raça. Dentro do Blacks, eu vou ter pessoas de várias áreas do banco, e o Blacks, em conjunto, é responsável por apoiar e trazer aqui uma visão de como a gente vai avançar na pauta racial. Então, o Blacks, ele só vai, óbvio que tem as interseccionalidades, então dentro do Blacks eu tenho mulheres, eu tenho pessoas LGBT, negras, eu tenho pessoas com deficiência, mas eles vão olhar do ponto de vista de raça, com as interseccionalidades, mas como que a gente avança na pauta racial. E vão trazer para a gente, vão apoiar nas iniciativas que a gente tem. Eles também são um consulting para a gente, né? Então, toda vez que a gente monta aqui o planejamento estratégico de diversidade, a gente compartilha, troca com eles, em muitas iniciativas eles fazem parte. Eles são a nossa voz sobre o tema, né? E que vai trazer aqui a provocação de construir em conjunto, porque, embora a gente tenha hoje no time de diversidade a representatividade de todos os pilares que a gente atua, então estou bem feliz que a gente tem um time bem diverso aqui atuando em diversidade, a gente precisa ter outros olhares de mais pessoas dentro daquela frente. A jornada da área é diferente já. Eu vou ter uma área que vai olhar todos os temas. Então, a diferença de atuação é que o grupo de afinidade ele vai olhar sobre a ótica de um tema para todo o banco. A jornada da área ela vai olhar todos os temas para a ótica daquela área. E aí existe muita complementaridade. Então, exemplo, né? Então, a gente tem o plural, que é uma jornada dentro da área de operações. O plural tem lá o comitê que vai olhar os 4 pilares, né, dentro da agenda, na verdade 5, porque tem também ali o pilar de gerações. E aí, quando tiver uma necessidade de eventualmente ter uma ação de raça, o próprio plural pode trazer o Blacks para falar sobre questões raciais naquela área. O próprio plural pode chamar o Com Todos por Todas, que é o grupo de afinidade de gênero, para falar sobre questões de gênero. E eu tenho pessoas que estão no grupo de afinidade e que também pertencem a uma jornada da área. Então, é o tempo todo essas pessoas trocando. E o legal é exatamente isso, porque quando eu olho do ponto de vista do tema, eu preciso ter representatividade de todas as áreas, mas eventualmente essa pessoa, quando estiver na área dela, na jornada dela, ela vai atuar naquela dor que é específica. Então, acho que essa complementariedade da visão do todo do tema, mas o foco na necessidade daquela área é que faz a diferença de atuação. Então, eu, como área institucional, eu me apoio muito mais nos grupos de afinidade, porque eles que vão ter a visão ampla de cada pilar, e eu dou um apoio técnico
para que as jornadas possam implementar isso dentro do seu, né, do seu núcleo ali, dentro da sua estrutura e das necessidades que essas áreas têm. Então, o legal é que muitas pessoas estão no grupo de afinidade, elas iniciam, né, pelo grupo de afinidade, e elas acabam percebendo, né, que existe uma jornada dentro da área que ela atua, então ela bebe da fonte do grupo de afinidade que ela pertence, então é uma pessoa que entrou lá para atuar no Blacks. Então ela vai entender quais são as questões de discussão racial que existe no grupo e ela leva essa discussão para a área dela. Né? E aí, junto com as outras pessoas ali da área, ela pensa em ações para alavancar a questão racial. Então, essa complementariedade de atuação, né, do grupo de afinidade que olha um pilar e a jornada que vai olhar aquele pilar dentro daquela estrutura específica. Aqui é muito com o objetivo da gente não ser one size fits all, né? Porque, de fato, eu não vou conseguir implementar as mesmas estratégias que funcionou numa área para outra. Eu vou precisar adequar de acordo. Uma coisa que a gente percebeu muito é o nível de maturidade das pessoas no tema. Então, exemplo, né, o Tech Power, que é uma jornada da tecnologia. A tecnologia é uma área que vem provocando bastante a agenda de diversidade. As pessoas, elas, a tecnologia também cresceu muito no Itaú, então a gente, né, saiu, quase que dobrou o tamanho da nossa área de tecnologia nos últimos anos. Então, você tem muita gente chegando já com um olhar, né, de diversidade. Então, as discussões na área de tecnologia são muito avançadas. Talvez se eu, como área de diversidade, fosse lá na tecnologia explicar o que é gênero, explicar o que é raça, para aquelas pessoas, eles já estão num outro nível. Mas aí, se eu vou para uma outra área dentro do banco, talvez se eu for muito rápido e já ir para um tema de ação afirmativa, para essa área eu tenho que dar um passo atrás. Então, até para a gente não deixar de avançar nas áreas que estão mais avançadas no tema e também não puxar muito para aquelas áreas que ainda estão mais iniciais, as jornadas elas têm esse papel também. Em áreas onde a discussão já está muito mais evoluída, vamos avançar, vamos. E com isso a gente fez a agenda caminhar de forma diferente, assim, mas uma área puxando a outra, porque essa área que está mais avançada, ela consegue fazer iniciativas, e aí a outra área que talvez está mais iniciante vai olhar e falar, poxa, aquela área fez, então deu certo, agora eu consigo fazer. Um exemplo disso, por exemplo, é quando a gente fez o programa de estágio para negros no jurídico. A gente fez isso em 2018. A ação afirmativa voltada para a raça era uma coisa que nem se falava ainda no mercado. E aí o jurídico fez. E aí quando o jurídico faz, né, se o jurídico, que é a área que avalia a questão de risco, né, legal, fez isso, muitas áreas, depois de ver o exemplo, ver que deu certo, de colher o depoimento dos gestores que receberam essas pessoas, começaram, poxa, então vou fazer também. Então, acho que o legal também da jornada nas áreas é isso, porque às vezes tem uma liderança ali que já está mais engajada, que já está. Essa é uma pergunta campeã que a gente recebe quando a gente faz benchmark com outras empresas, como vocês fizeram para engajar a liderança, né, para fazer com que a pauta avançasse? Gente, pegar aquelas pessoas que já estão abertas ao tema. Então, acho que, né, o mínimo esforço com o maior resultado. Tem uma liderança que já quer fazer, tá aberta, né? Vamos testar com aquela liderança, vamos fazer dar certo. E aí a gente pega o resultado daquilo e mostra para aquela liderança que talvez esteja mais resistente, porque ela precisa talvez ver, comprovar o resultado de uma ação para ela se abrir. Então, acho que também ter as jornadas e o nível de maturidade ajuda nesse aspecto, sabe? De eu conseguir testar algumas iniciativas em algumas áreas e a partir disso engajar outras áreas que talvez estivessem mais receosas de iniciar. Ô Lu, eu fico te ouvindo e eu acho que toda essa tua fala aqui demonstra a complexidade que é para conseguir, de fato, virar a chave numa organização que é grande como vocês, né? Que embora você tenha uma área de diversidade que é maior que a média de mercado no Brasil ainda, você não é capaz de fazer o impacto necessário e aspirado se você não tem protagonismo das áreas e o envolvimento de comunidade mesmo, né, dentro do banco. E outra coisa que eu fico imaginando é a pluralidade de desafios que vocês, como área, têm no dia a dia e você, liderando a área. E aí eu queria te perguntar, bem na linha de curiosidade mesmo, assim, né? Como é que é uma semana típica tua, né? Com que áreas do banco você se relaciona, né? Você tem que falar com BP, você tem que, você comentou, né, áreas que são muito próximas, que são relações institucionais jurídicas, mas você fala com um monte de áreas de negócio, você tem uma agenda fixa para conversar com essas áreas de negócio. Imagino que você tem uma rotina interna, né? De tipo assim, os indicadores que mensuram os projetos que você tem que entregar. Mas, por outro lado, você conta para o mercado, e aí não sei o quanto você também dedica a construir um pouco a imagem da área, dedicando tempo para um trabalho mais de posicionamento. Compartilha um pouco como é que você se organiza para distribuir os diferentes focos.
Rê, você falou tudo aqui. É uma agenda bem dinâmica, tá? Você perguntou com quais áreas você se comunica? Com o banco inteiro. Acho que uma porque é um tema que está muito latente no banco inteiro e acho que a gente fez dois movimentos no ano passado que foram muito significativos para o nível de maturidade que a gente chegou em diversidade, né? Então, em 2022, até por conta desse avanço que a gente teve das jornadas, de toda a provocação que as próprias áreas, e acho que esse já é um primeiro checkzinho que a gente deu de sonho que a gente tinha lá atrás quando construiu a área de diversidade, que era a pauta de diversidade sair de uma pauta de pessoas e passar a ser uma pauta de negócio. Então, a partir do momento que as jornadas das áreas também começam a discutir diversidade, deixa de ser uma pauta de RH, passa a ser uma pauta da área, do negócio, das próprias pessoas. E aí, com isso, a gente conseguiu impulsionar coisas que a gente já estava querendo há muito tempo, que eram os objetivos de diversidade. Então, ano passado a gente declarou ali, né, que a gente gostaria de chegar até 2025 com um percentual de mulheres na liderança e um percentual de negros na organização, que foi um passo super importante aqui na nossa jornada e que a gente já começa a ver, né, o resultado Compartilha com dele. quem nos acompanha esses objetivos. A gente tem um objetivo de mulheres na liderança de ter de 35% a 40%, e aí aqui eu tô falando a partir do nível de gerente, tá? Porque até o nível de coordenação a gente já tem um equilíbrio, e aí quando a gente vai para o nível de gerente é que a gente começa a ter, né, uma queda na representatividade, e quando eu falo de negros é ter de 27% a 30% do nosso quadro de negros aqui na organização, e aí em todos os níveis de cargo, tá? Não só cargos iniciais, mas também na liderança. E aí a gente tem uma série de iniciativas aqui para fazer esse objetivo ser atingido e a gente está. Não queria dar spoiler, mas estamos indo bem, espero atingir a primeira faixa aí tão breve. Então, acho que teve esse movimento que foi muito significativo e isso movimentou aquelas áreas que talvez não tivessem tão engajadas a fazer, a querer ter, porque elas passam a acompanhar o número da própria área e ver que está distante, né, do restante do banco ou de uma outra área, e isso impulsiona, porque a gente é muito movido por resultado, né? Se tem uma coisa que o Itaú sabe fazer muito bem, é traçar um objetivo e ir em busca dele. Então, ter colocado objetivos em diversidade fez com que a agenda ganhasse uma velocidade muito grande. E o outro, que eu acho que foi um outro movimento super importante para a agenda, foi a nossa mudança de cultura, né? Então, ano passado a gente fez a declaração da nova cultura Itubers e diversidade faz parte de um dos valores. Então, a gente tem 6 valores e diversidade é um deles. Né? Então, a gente quer diversidade e inclusão, é um valor da nossa cultura, e, novamente, aqui é um outro mecanismo formal que faz com que a agenda, de fato, ganhe uma força muito grande, porque agora a gente passa. Todos os colaboradores são avaliados pelos valores da cultura. Então, primeiro que é a forma como a gente declara que a gente quer fazer as coisas e também como as pessoas vão ser avaliadas comportamentalmente ali no processo de avaliação, né, do banco. Então, acho que esses dois movimentos foram bem importantes. E aí, a partir disso, todas as áreas do banco, né? A gente já tinha um relacionamento, mas a gente passa a ter muito mais, porque é como eu comunico isso na hora que eu faço os meus produtos e serviços. Tem uma dinâmica que é mais padrão, que é dentro do RH, é a gente ter uma rotina ali com as outras áreas de produto, então eu estou em constante contato com a área de seleção para garantir, acompanhando os indicadores de contratação, porque atrelado a esse objetivo que a gente tem de ter no quadro de ativos, a gente tem um objetivo complementar que é de contratação. Então, eu tenho que ter de todas as minhas contratações 50% de mulheres e 40% de negros, que é para que eu consiga avançar esse movimento de entrada, né? Para não ter que ficar tendo objetivos para o resto da vida. Então, a ideia é que a gente um dia não precise ter isso mais. Então, a gente tem um objetivo atrelado ali à entrada de colaboradores. Então, assim, a rotina mais intensa do time é nesse contato com o business partner, com as áreas de produtos de RH, então atração, seleção, treinamento, desenvolvimento ali, né? E todo o trabalho que a gente faz com as lideranças para garantir esse objetivo de inclusão também dessas pessoas, né? Não que elas só entrem, mas que essas pessoas se sintam confortáveis. Aí a gente tem também muita parceria com o Ombudsman, né, que é a área que faz essa gestão do relacionamento, então para a gente garantir, né, que as tratativas de casos que passam do limite do respeito estejam sendo feitos. Aí a gente tem uma dinâmica com os grupos de afinidade, então a gente tem uma recorrência com eles para ir acompanhando como estão as iniciativas, e a gente tem os projetos da nossa própria área, né? Então, a gente tem aqui, por exemplo, programa de mentoria,
algumas ações afirmativas que a gente faz em parceria com essas áreas de produtos. E aí tem uma outra parte que é super dinâmica, que é coisas do dia a dia. Então, eventualmente, um colaborador que foi contratado lá na ponta e ele precisa de uma ferramenta de acessibilidade. E aí, às vezes, é uma ferramenta nova que a gente nunca teve a necessidade de comprar. E aí, o meu dia a dia, ele vai variando. Eu vou ter contato com o time de compras, porque aí eu vou ter que homologar essa ferramenta. Então, por exemplo, a gente tem um monitor maior para pessoas com deficiência visual, mas tem um colaborador que entrou e ele precisa de um monitor com uma especificidade XYZ. Então, eu vou ter ali uma dinâmica de falar com o time de compras. Às vezes, eu tenho uma necessidade de falar com a predial, porque, poxa, eu tenho uma necessidade de adaptação de um banheiro, de uma escada, ou até de colocar algum espaço específico para alguém que tem uma necessidade. Então, eu vou ter um contato com o time de predial. Enfim, e aí, assim, surgem diversas coisas. A gente tem muito contato com o time de saúde, né, por conta também das questões de saúde dos colaboradores diversos, tanto de pessoas com deficiência quanto mulheres, na questão, né, da maternidade. Então, a gente também está garantindo esse acesso. Assim, não sei se existe alguma área do banco que eu ainda não falei, porque a gente está falando constantemente com todo mundo e vão surgindo coisas. O Adriano Bandini, que é um especialista que atua aqui com a gente, ele tem mais de 20 anos de experiência com diversidade, e ele brinca, né, que tem coisas que só o Itaú proporciona para você, porque cada dia a gente lida com uma situação. E aí, quando você fala 100 mil pessoas, você está falando de uma amostra da sociedade. Então, tem coisas que chega para a gente fala, meu Deus, não sei por onde resolver, como que a gente começa. E aí a gente resolve. E o legal é que muitas vezes isso vira case de situações que a gente consegue levar para fora, para a sociedade. Então, a própria, quando a gente veio para a pandemia, Sim. né, quando teve o home office, a gente teve ali com a Microsoft a necessidade de adaptar o Teams para acessibilidade, ter transcrição, ter a possibilidade de colocar um intérprete na segunda tela. Então, a gente teve agendas com a Microsoft para tornar o Teams acessível. Ou seja, foi uma necessidade que a gente, como Itaú, identificou e que a gente impulsionou uma melhoria que não vai ser só nossa, mas que vai ser para o mercado como um todo. A gente teve conversas com a Ambima para que os certificados pudessem ter nome social. Então, são coisas que vão surgindo e que às vezes nem é do Itaú, mas que a gente vai ter que falar com um parceiro de negócio, né, com um fornecedor, para que ele também faça as adaptações na ferramenta que a gente usa ou na relação que a gente tem ali. E como vocês têm uma massa crítica muito grande, imagino que quando vocês chegam para negociar com a Microsoft ou com a Ambima, né, para quem não acompanha, a Associação Brasileira de Entidades dos Mercados Financeiros, né, capitais, vocês devem usar tanto esses recursos que vocês mobilizam essas organizações a se moverem, isso influencia o mercado, né? Lu, queria pegar esse gancho para ir para a nossa última pergunta aqui, que é a seguinte, né? Falando de influenciar esse mercado, em 2019 vocês começaram a realizar um evento que se chama Benchmark Aberto. Vocês já fizeram até agora 9 edições e a ideia, eu queria saber qual é, porque é um evento super concorrido, pessoas de diferentes empresas querem ir a esse evento para conhecer quais são as últimas práticas que vocês começaram a fazer, quais são os resultados que vocês estão buscando. Compartilhe aqui e eu sei que vocês têm logo mais um próximo benchmark também. Fica o espaço para você fazer um convite. Desde que a gente começou a se destacar aqui em diversidade, a gente recebe muitos convites para fazer bate-papos, para fazer conversas sobre o tema. E teve um ano específico, acho que foi 2019, se eu não me engano, que a gente, assim, parava pelo menos, sei lá, 3 vezes na semana para conversar com alguma empresa e contar um pouco do que a gente estava fazendo. A gente falou, poxa, por que a gente não reúne todo mundo, né, as pessoas que nos procuraram e pediram, e a gente fala do que a gente faz. E a gente começou a fazer essa agenda, que ela acontece semestralmente, então a gente está indo agora, né, para a 10ª edição, agora no segundo semestre, e a ideia é mesmo compartilhar essas iniciativas. Então, a gente fala, né, que em diversidade não existe concorrência, quanto mais empresas fizer, melhor, e a gente sabe disso, a gente compartilha muitas coisas com outras empresas para que a gente possa avançar nessa agenda, e a ideia do Bent é justamente compartilhar o que a gente vem fazendo, quais são os nossos aprendizados, as iniciativas, ouvir também o que as empresas estão fazendo, para que a gente possa juntos avançar, ver o que deu certo lá e que pode dar certo aqui, o que a gente fez aqui e que pode dar certo lá, e também para apoiar os nossos, a nossa cadeia de valor, né? Então, como eu dei 2 exemplos aqui, mas Microsoft, tem vários outros fornecedores que atuam com a gente e que também querem saber como que a gente avançou na agenda de diversidade para que eles possam avançar. Então, é uma forma também da gente influenciar essa cadeia e fazer com que outras empresas possam se inspirar na nossa jornada e aproveitar iniciativas e aprendizados que a gente teve ao longo dela
para conseguir também avançar na agenda. Então, a gente vem fazendo essa agenda já desde 2019, vamos para a 10ª edição, já fica aqui o convite para quem quiser participar. A gente fez, né, uma edição no começo desse ano, ali em abril, maio, e a gente vai ter uma próxima edição agora em setembro. E é isso, a gente abre as portas aqui para contar o que a gente vem fazendo, como que a gente tem seguido aqui para conseguir avançar nessa agenda e também ficar aberto para ouvir das outras empresas o que elas têm feito e impulsionar aqui a agenda de diversidade. Para quem quiser saber mais, a gente costuma compartilhar, né, as inscrições no nosso LinkedIn, né, tanto o time aqui quanto no LinkedIn do Itaú. E aí fica aberto aqui o convite para quem quiser estar com a gente. Acho que é uma prática bem legal. A gente já participou também de bench de outras empresas, então a IBM costuma fazer, Natura, Boticário. Acho que é uma prática super bacana que empresas que trabalham esse tema já com bastante responsabilidade, olhando para esse lado social, do papel que a gente tem enquanto, né, empresa de grande porte de impulsionar a sociedade, né? Então, e aqui compartilhando um sonho grande que a gente tem aqui em diversidade, é muito a gente não precisar existir enquanto área, né? Acho que a própria jornada, a gente fala que se tudo der certo, nossa área não vai precisar existir um dia, porque não teríamos que provocar e impulsionar isso, mas as próprias pessoas dentro das jornadas, assim como muitas empresas hoje não têm uma área de inovação, uma área de eficiência, a gente não precisa ter uma área de diversidade, mas que isso esteja intrínseco dentro das jornadas que as áreas já atuam. Então, a jornada ela é ali um passo já para a gente avançar nessa agenda, mas acho que tem bastante coisa ainda para a gente avançar. Lu, super parabéns, viu, por essa jornada, roubando aqui a palavra que a gente falou tanto, né, pegando o teu programa. Foi, acho que para mim aqui, mesmo já conhecendo o trabalho de vocês, foi de bastante aprendizado. Obrigada pela generosidade de compartilhar comigo e com o mercado, com quem mais estiver nos acompanhando por aqui. E foi, acho que, uma oportunidade que fica como teaser para quem quiser conhecer mais o que vocês estão fazendo. Então, no próximo encontro do Benchmark Aberto, te passo a palavra aqui, se você quiser deixar uma mensagem final para quem nos acompanhou, alguma inspiração. Acho que é só agradecer, eu fico muito feliz de a gente estar falando sobre esse tema, né, e de ter surgido aqui essa ideia do podcast para compartilhar ainda mais com outras empresas. Agradecer aqui a parceria da Impulso Beta, que está com a gente já há bastante tempo fazendo essa jornada, então acho que fica de dica aqui para quem está começando, se apoiar também nessas consultorias que ajudam, porque às vezes a gente também está muito submerso no nosso mundo, no que a gente tem feito, e acho que vocês conseguem trazer um olhar externo do que está acontecendo, contribuir e ter, né, de fato, essa visão de fora, né, para contribuir dentro das empresas. Então, acho que é bem legal. Espero que a gente possa continuar fazendo muitas coisas em conjunto aqui. E fico aberta para quem quiser conversar, me procurar no LinkedIn. Acho que é um propósito que eu tenho de vida, esse tema. Então, eu falo que, independente de que área eu for, diversidade vai estar comigo. E estou super aberta aqui para contribuir. Queria agradecer a oportunidade de estar falando aqui novamente. E super obrigada a você que acompanhou o nosso papo até aqui. O Café com Diversidade é uma iniciativa da Impulso Beta. E eu te convido a seguir nos acompanhando, indicar pessoas bacanas que possam participar de próximos episódios do Café e também sugerir temas que te interessam, por favor. E para conhecer mais do trabalho da Impulso Beta, você pode nos seguir no @Impulso Beta nas redes sociais e também no nosso site www.impulsobeta.com.br. Até o próximo episódio, um grande abraço para você!